a 10 do nosso desafio 21 dias. Hoje juntos estudaremos atos administrativos e fatos contábeis. Antes mesmo de a gente estudar métodos de partidas dobradas e lançamentos contábeis, são assuntos que requerem um pouco mais de atenção, um pouco mais de esforço para a gente entender. Vamos estudar esses dois assuntos porque é uma base para adentrarmos nesse conteúdo, beleza? Então, na aula de hoje, vamos entender a diferença dos atos administrativos para os fatos contábeis, entender a classificação dos fatos contábeis e analisar exemplos que podem nos ajudar na prova do exame de suficiência, beleza? Pronto. Atos administrativos. O que são os atos administrativos? São eventos que não ocasionam alteração no meu patrimônio. O que é o patrimônio? Bens, direitos e obrigações. Todo o evento que ocorrer na entidade que não causar uma variação no meu patrimônio, eu posso considerar como atos administrativos. Eu tenho uma empresa, marquei uma reunião com os meus funcionários. Isso é considerado ato administrativo, porque não causou alteração nenhuma no patrimônio da entidade. Eu marquei uma reunião com os acionistas, mesma classificação, atos administrativos, porque não causou nenhuma alteração no meu patrimônio da minha entidade. Pronto. Fatos contábeis. Diferente dos atos contábeis, são todos os eventos que provocam alteração do patrimônio das entidades. Exemplos: pagamento de salários, obtenção de empréstimo bancário, integralização de capital e compra de mercadorias. Pronto. Causou alteração no meu patrimônio, eu considero como fatos contábeis. E esses fatos contábeis, eles se dividem em 3 categorias. São elas os permutativos, os modificativos e os mistos. Sendo que os modificativos e os mistos, eles podem variar como diminutivos e aumentativos. Ao longo da aula, a gente vai entender um pouco mais sobre essa classificação em relação aos aspectos conceituais e práticos, conforme exemplos. Pronto. Fatos permutativos. Quem são eles? São os fatos contábeis que não provocam alteração do valor total do patrimônio líquido das entidades. Fernando, você me disse que os fatos contábeis alteram o patrimônio, mas olha o que eu estou dizendo aqui. Vamos analisar a parte conceitual. São os fatos contábeis que não provocam alteração do valor total do patrimônio líquido das entidades. Exemplos: aplicação financeira. Um lançamento só que causou alteração somente no meu ativo, ou seja, não modificou nada no patrimônio líquido. Exemplo: eu tenho 10 mil reais no meu banco, quero fazer uma aplicação financeira. Peguei lá os 10 mil do meu banco e só transferi para uma conta da minha aplicação. O valor não modificou o meu patrimônio líquido, envolveu somente 2 contas do ativo. É considerado um fato permutativo. Tudo aquilo que não causa alteração no patrimônio líquido podemos considerar como um fato permutativo. Modificativos. Diferente do permutativo, ele já causa uma alteração no patrimônio líquido da entidade. Exemplo: rendimento de aplicação financeira. No primeiro momento, a gente fez a aplicação. Essa aplicação me gerou rendimento, ou seja, aumentou o meu patrimônio líquido, porque ele gerou uma receita e aumentou o meu passivo, esse valor de rendimento que causou essa aplicação. Pronto. Dessa forma, causou uma alteração no patrimônio líquido, é considerado um fato modificativo. Outro exemplo: registro de provisão para processos judiciais. Vamos escutar muito a palavra provisão em contabilidade e principalmente na prova do exame de suficiência. Quando a gente falar de provisão, eu quero falar o seguinte: um registro é da seguinte forma: eu vou debitar na minha despesa e vou creditar no meu passivo. Gerou um valor a pagar.
No caso aqui, processos judiciais, despesas de processos judiciais e crédito de processos judiciais a pagar. Esse fato aumentou meu passivo porque gerou um valor a pagar e diminuiu meu PL porque, de certo modo, gerou uma despesa no meu resultado. E os mistos ou compostos? São os fatos contábeis que provocam alterações de contas do ativo ou do passivo, mas que provocam também mudança no valor total do patrimônio líquido. Ou seja, são conceitos de fatos permutativos e modificativos. Ele pode ser ao mesmo tempo os dois fatos. Exemplo, venda de mercadorias com lucro. Vamos analisar a operação que está entre parênteses. Diminuiu o meu ativo. Por que diminuiu o meu ativo? Vamos sempre analisar a questão da finalidade. Diminuiu o meu ativo. Porque esse valor eu tirei do meu estoque as mercadorias. Eu tinha lá um valor em mercadorias no meu estoque. Se eu vendi, eu abati esse valor. Por isso diminuiu o ativo. Aumentou o ativo novamente. Porque eu vendi. Se eu vendi, entrou um valor no meu caixa. E aumentou o meu patrimônio líquido, porque ele diz aqui que a venda foi com lucro. Então, gerou uma receita para o meu resultado. Outra operação, pagamento de duplicatas a pagar com juros. Mesma classificação do primeiro exemplo. Vai diminuir o meu ativo, porque eu paguei a duplicata, saiu um valor do meu caixa. Vai diminuir o meu passivo, porque o valor que estava provisionado lá foi quitado, não existe mais o débito. E diminuiu o meu patrimônio líquido pelo fato da operação ser envolvendo juros. Se envolver juros, aumentou a minha despesa para o meu resultado. Mais um exemplo para a gente concluir mistos ou compostos. Recebimento de duplicatos a receber com juros. A duplicatos a receber, vamos analisar a operação que está entre parênteses. Diminuiu o meu ativo. O valor estava lá a receber de um cliente. Se eu recebi esse valor, diminuiu o meu ativo lá na conta de clientes. Não existe mais um saldo a receber. Aumentou o meu ativo porque eu recebi no caixa esse valor. E aumentou o meu patrimônio líquido porque eu recebi com juros. Então, causou uma alteração no meu patrimônio líquido. Ou seja, para a gente resumir, mistos ou compostos. Causa alteração no patrimônio líquido e, de certo modo, envolve contas do ativo e passivo. Ou seja, ele é permutativo e modificativo ao mesmo tempo. Eles podem ser ambos os fatos. Agora, atenção. Os fatos contábeis modificativos e mistos, olha qual os fatos que eu estou me referindo, modificativo e mistos. Esquece agora os permutativos. Podem ser classificados também como diminutivos ou aumentativos. Os aumentativos são aqueles que provocam aumento no valor total do patrimônio líquido, geram receita ou redução de despesas. Se a gente voltar ao exemplo aqui, aumentou o meu patrimônio líquido, gerou uma receita. Se gerou uma receita, é um fato aumentativo, beleza? E os diminutivos são aqueles que provocam redução do valor total do patrimônio líquido, geram despesas ou redução de receita. Voltando para o exemplo, gerou uma despesa, porque teve juros, então é um fato diminutivo. Pronto, galera. Por hoje é só. Concluímos a aula 10 do nosso desafio 21 dias. Ainda estamos em processo de preparação para o exame de suficiência. Antes mesmo de a gente entrar agora em lançamentos contábeis, foi importante a gente entender um pouco sobre os fatos contábeis e os atos administrativos, para a gente diferenciar um pouco esses dois conceitos e entender as classificações dos fatos contábeis, beleza? Até a próxima aula e continua o nosso estudo inteligente para o exame de suficiência.